Hoje vamos analisar a questão do sucesso, ok? A questão é: quem terá sucesso e por quê? Certo, então fizemos muita pesquisa. E descobrimos que as pessoas que têm sucesso por certos motivos. Então, existe um psicólogo da Universidade de Columbia chamado Walter Mischel. E ele idealizou um experimento muito famoso chamado teste do marshmallow. E o teste do marshmallow é muito fácil. Eu imagine uma sala e eu convido uma criança de 4 ou 5 anos para entrar nessa sala. E eu converso com ela. Pergunto: como está sua mãe? O que você gosta de fazer? E é uma conversa muito boa. Aí, de repente, eu me levanto e digo: me desculpe, mas preciso atravessar o corredor para outra reunião, mas já volto, tá bom? Eu só me espere aqui. E olha, eu vou te propor um acordo. Aqui está um marshmallow. Vou colocar o marshmallow na sua frente. E você pode comer agora mesmo. Mas se eu voltar e o marshmallow ainda estiver aí, eu te dou 2 marshmallows, tá bom? E aí o Walter Mitchell sai da sala, ele vai para trás da sala e, através de um espelho que dá para ver, consegue observar as crianças enquanto elas lutam para se controlar. Porque, obviamente, eles querem 2 marshmallows. E tem alguns alunos que conseguem, de fato, resistir à tentação de comer o primeiro marshmallow e acabam ganhando o segundo. Mas tem outros que não conseguem. E o Walter Mischel vai passar 50 anos acompanhando essas crianças, tá? O que ele descobre é o seguinte: os alunos que resistem à tentação, que conseguem o segundo marshmallow, têm muito mais chance de se sair melhor na escola. Eles têm notas mais altas nas provas. Eles têm carreiras melhores. As carreiras deles são mais estáveis. Eles são promovidos em suas carreiras. Eles têm muito mais facilidade para encontrar um relacionamento estável. Eles evitam a cadeia, evitam drogas, evitam o álcool. Eles são mais magros, mais em forma. Vivem mais, têm dentes melhores. E aqueles que não conseguem resistir e comem o primeiro marshmallow na hora têm o efeito oposto, certo? Então, a ideia é que, para o Walter Mischel, sucesso significa adiar. Gratificação. E tudo isso significa que as pessoas que têm sucesso são capazes de planejar a longo prazo. Para ter sucesso hoje, farei os sacrifícios necessários. Ok? Então, se meus amigos estão brincando lá fora e eu preciso fazer minha lição de casa, bem, eu vou ficar em casa e fazer minha lição de casa. Certo, então um planejamento a longo prazo, o que ele chama de gratificação adiada. Ou, de uma forma muito mais simples, isso se resume à ideia de autocontrole, certo? Ou ideia de emocional. Regulamento. Você é capaz de manter suas emoções sob controle. Se você está com raiva, você é capaz de se acalmar. Certo, então nós tentamos, sabemos disso, e é por isso que na escola nos concentramos na ideia de regulação emocional, ensinando você a controlar melhor suas emoções. Como fazer um planejamento de longo prazo? Certo, essa é uma teoria do sucesso. Outra teoria do sucesso nos vem de outra psicóloga chamada Carol Dweck. E ela está em Stanford. E ela escreveu um livro chamado Mindset. Ok? E o que ela nos diz é que aqueles que têm sucesso na vida possuem uma mentalidade de crescimento. E aqueles que fracassam na vida têm uma mentalidade fixa. Ok? E não é difícil, ok? A ideia é resiliência. Aqueles que têm uma mentalidade de crescimento, se caírem ou falharem, enxergam isso como uma oportunidade de aprendizado. Então vou pensar no que fiz de errado. Da próxima vez farei melhor.
E pessoas com mentalidade fixa são aquelas que aceitam a ideia de fracasso, que pensam que é porque eles não são capazes de melhorar e, portanto, desistem. Ok? Então, aqueles que têm uma mentalidade de crescimento, se falharem, se esforçam mais. Quem tem uma mentalidade fixa, se falha, simplesmente desiste. E então surge a ideia de resiliência, certo? Bem simples, não é? E a terceira ideia de sucesso nos vem de Kay Anders Ericsson, uma psicóloga sueca que quer saber por que certas pessoas conseguem ter sucesso como músicos ou atletas. E ele cria a ideia de prática deliberada. Ok? Então, o que ele descobriu é que as pessoas que querem se tornar atletas ou músicos trabalham muito duro. Eles praticam todos os dias. As pessoas que têm sucesso agem estrategicamente. Ok? Então, aqueles que trabalham duro, trabalham por muito tempo, mas aqueles que trabalham estrategicamente têm um plano. O plano é o seguinte: quais são os meus objetivos? Como posso alcançar esses objetivos? E então, como posso melhorar meu plano? Ok? Então, eles estão examinando suas próprias práticas. E eles estão tentando descobrir onde estão os pontos fracos, onde podem melhorar. E em vez de planejarem como melhorar, eles simplesmente seguem esse plano. E se esse plano os ajudar a melhorar, eles se mantêm fiéis ao plano. Mas se o plano não funcionar, eles também mudam o plano, ok? Essa é, portanto, a ideia de autorreflexão. Ou autoavaliação. Reflita constantemente sobre seu desempenho como estudante e busque maneiras de aprimorar suas próprias estratégias de aprendizagem. E daí? K. Anderson descobriu que, se você fizer isso, terá sucesso em qualquer coisa. Isso é verdade, ok? E a razão pela qual sabemos que isso é verdade é que existem dois psicólogos americanos chamados Dunning e Kruger. Existe algo relacionado ao efeito Dunning-Kruger. Então, o que eles fizeram foi o seguinte: realizaram uma experiência a 500 alunos na turma de psicologia do primeiro ano da universidade. Eles obrigaram todos os alunos a fazer um teste de QI. E então, depois de fazerem o teste de QI, perguntaram a cada aluno: como você acha que se saiu no teste de QI? Você ficou entre os 5% melhores ou entre os 5% piores? E acontece que ninguém acertou a própria colocação. Certo, então aqueles que estavam entre os 5% com QI mais alto achavam que estavam, talvez, entre os 20% melhores. Porque para eles foi fácil, então presumiram que para todo mundo também tinha sido fácil. Mas o mais impressionante é que aqueles que tiveram as piores notas achavam que eram medianos, certo? Então, os 5% piores da turma achavam que estavam entre os 50% melhores ou que eram apenas medianos. E o motivo disso é: essas pessoas que são burras não têm capacidade de perceber que são burras. Certo. Então, o que Dunning-Kruger descobriu é que a parte mais difícil de ser estudante é se autoavaliar corretamente, saber exatamente onde você está e como melhorar. Os que são burros costumam ser os mais confiantes do mundo. Isso é o que se chama de efeito puma de espreita. Isso ajuda a explicar por que o mundo é como é, porque muitas vezes as pessoas no poder são estúpidas. Eles não sabem que são estúpidos. Eles estavam confiantes e fazem coisas estúpidas como Donald Trump. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Então agora temos essas três teorias, certo? Temos autocontrole, temos resiliência e temos autoavaliação. Assim, como educadores, como escolas, o que podemos fazer é elaborar estratégias e currículos para ajudar todos os alunos a terem sucesso. Correto, não é? O problema é que, quando tentamos isso na prática, não funciona. Ok? Se você pegar um aluno com dificuldades e ensinar ele autocontrole, resiliência e autoavaliação,
o aluno não vai melhorar de verdade. O motivo é o seguinte, e esta é uma ideia muito importante para vocês lembrarem: correlação. Isso não significa necessariamente causalidade. Ok? Vocês precisam se lembrar disso. O simples fato de as coisas estarem correlacionadas não significa que uma anule a outra. Então, vou dar um exemplo. Sabemos que as pessoas bem-sucedidas acordam cedo pela manhã. Ok? Eles se levantam às 4 horas da manhã, mas o simples fato de você acordar às 4 da manhã não significa que você terá sucesso. Ok? Só porque você trabalha duro, só porque você é resiliente, só porque você tem uma mentalidade de crescimento, não significa que você terá sucesso. Mas se você tiver sucesso, você vai acordar cedo de manhã porque estará mais motivado. Se você for bem-sucedido na vida, terá mais autocontrole. Você terá mais resiliência. Você se tornará mais humilde. Certo? Faz sentido? Então, se você for rico, adivinha o que acontece? Você alcança o sucesso. E, portanto, você terá uma mentalidade de crescimento. Autocontrole, prática deliberada. Não faz sentido. Mas o simples fato de você ter uma mentalidade de crescimento, prática deliberada e resiliência não significa que você terá sucesso. Ok? Então a pergunta que fica para nós é: por que isso acontece? E no final das contas, quem terá sucesso? Ok, então sabemos, com certeza, que pessoas ricas têm muito mais probabilidade de ter sucesso do que pessoas pobres. E, na verdade, o que sabemos a partir de estudos macroeconômicos é que a escola não importa tanto assim. Não importa o quão bem você vá na escola. Se seus pais são ricos, você terá sucesso na vida. Se seus pais são pobres, você não terá sucesso na vida. Então, qual é a diferença? Agora vamos olhar para as estratégias de criação de filhos entre ricos e pobres. Ok, existem muitas diferenças, mas vamos focar em 3 principais diferenças. A primeira grande diferença é que os pais ricos conversam mais com seus filhos do que os pais pobres. Ok, vocabulário sofisticado, vocabulário simples. Quando pais ricos conversam com os filhos, eles usam um vocabulário mais sofisticado e frases mais longas. Os pobres pais simplesmente dirão: "Não, sim, vão embora." Bem, outra grande diferença está na atitude. Certo? Então, pais ricos usam uma atitude amigável. E pais pobres usam um autoritário. Ou atitude de comando. Então, por exemplo, se você é um garoto rico e vai tocar em um fogão e queima a mão, seus pais ricos dirão: "Escute, você cometeu um erro, não se preocupe com isso. Deixe-me explicar por que tocar no fogo faz mal à saúde. Porque você pode se queimar e talvez precise ir ao médico. E nós vamos sentir dor se você se machucar, entendeu?" Assim, os pais ricos passaram muito tempo explicando à criança por que isso está errado e como não repetir o erro. O pobre pai ou a mãe fica tipo: "Nunca mais faça isso, ou eu vou te dar uma surra", entendeu? Não faz isso. Bem simples, né? Mas, como você pode imaginar, o garoto rico entenderá que o mundo é seguro e que ele é respeitado neste mundo. Ok? Enquanto isso, a criança pobre pensará que o mundo é assustador e que ela deve ter medo dos adultos. E isso continua na escola, certo? Porque, sendo criança rica, você vai para a escola e pensa: "Ah, meu professor é meu amigo." Então você sorri para o professor, abraça o professor e o professor retribui o sorriso. E agora vocês são amigos, certo? Se você é uma criança pobre e vê o professor, você tem medo até de olhar para ele. Você não sorri. Você fica estressado, entendeu? E o professor acha que você pode ser uma criança problemática. Então, o problema disso
é que sim, ser um pai autoritário é eficaz, mas cria estresse na família, certo? Faz a criança se sentir insegura. E isso nos leva ao nosso... a terceira grande diferença entre pais ricos e pais pobres. Pais ricos oferecem estabilidade. Certo, pais pobres só conseguem oferecer volatilidade. Essa é uma ideia bem simples. Pais ricos têm dinheiro, então podem cumprir promessas. Então, se eu sou um pai rico, digo para meu filho, beleza, semana que vem vamos para Tailândia nas férias. Adivinha só? Na semana seguinte, vocês realmente vão para Tailândia nas férias. Mas se você é um pai pobre, dinheiro sempre é um problema. Então é difícil para você cumprir promessas, não é? Do tipo, semana que vem a gente vai almoçar no McDonald's. Mas seu salário não é suficiente, então você pensa, desculpe, não podemos mais ir. Certo. E agora, devido a esses diferentes estilos parentais, entendemos o porquê. Crianças ricas se comportam de maneira diferente das crianças pobres, certo? Então, vamos analisar a ideia de autocontrole, certo? Autocontrole. O que é o teste do marshmallow? O teste do marshmallow não é um teste de autocontrole, é um teste da sua confiança nos outros, certo? Se você acredita que o professor que sai, se você acredita que ele ou ela volta e cumpre sua promessa, então você não comerá aquele marshmallow. Mas se você acha que essa professora está mentindo para mim, então você não vai comer esse marshmallow. Então você vai comer esse marshmallow, certo? Portanto, não se trata realmente de autocontrole, mas sim da sua crença e confiança em figuras de autoridade. Certo? Então, se você é rico, você tem estabilidade. Mas se você é pobre e não tem estabilidade, então é melhor comer aquele marshmallow do que esperar pelo segundo. Porque adivinha só? Na maioria das vezes, você não vai ganhar o segundo marshmallow. Ok? Você entende? Portanto, não é que as crianças pobres sejam estúpidas. Elas são racionais e estão reagindo às circunstâncias em que vivem. Ok? E resiliência, certo? Bem, a ideia de resiliência é acreditar que o mundo vai te ajudar. Certo? Então, se você for rico, e se você acreditar que todos te ajudam, você pode ser resiliente. Porque se você falhar, alguém vai te ajudar a levantar. Se você é pobre, se você fracassa, isso provavelmente significa que você não deveria estar fazendo isso. Ok? Você provavelmente não terá sucesso fazendo isso. Portanto, você não tem muita confiança nos outros. Ok? E a ideia de autoavaliação, certo? Olhando para dentro. Bem, se você é uma criança pobre que vive sob muito estresse, é difícil para você ser autorreflexivo. Porque se você olhar para trás, tudo em que pensará será na sua dor e no seu estresse. Ok? Assim, a partir dessas diferentes estratégias parentais, podemos agora explicar por que diferentes alunos se comportam da maneira que se comportam. Isso, claro, pode levar você a pensar: ok, então, em vez de construirmos nossas escolas em torno do autocontrole, da resiliência e da autorreflexão, deveríamos construí-las em torno de melhores habilidades parentais. O que significa que, ei, vamos construir escolas onde as crianças sejam expostas a muito vocabulário, onde os professores sejam amigáveis e onde haja muita estabilidade. E nós já tentamos isso. E é mais eficaz, mas também não funciona de verdade. Por quê? Porque as crianças chegam muito tarde. Grande parte da visão de mundo deles já está estabelecida. Aí você pensa, ok, então vamos mudar o comportamento dos pais. E quando você faz isso, percebe que, não, você também não pode mudar o comportamento deles. Ok? Portanto, não importa o que você faça, sempre haverá enormes diferenças entre os pobres e os ricos. Os ricos continuam ricos e os pobres continuam pobre. Então a pergunta que se coloca agora é: por que isso acontece?
E isso acontece porque a sociedade é uma hierarquia. E a hierarquia geralmente se divide entre ricos e pobres. Ok? E esses dois mundos são como a noite e o dia. Eles são muito diferentes. Como pessoa pobre, se você quiser sobreviver, precisa obedecer à autoridade. Ok? Mas se você é uma pessoa rica, a maneira de se relacionar com os outros, a maneira de maximizar seus resultados é negociando com os outros. Ok? Negociação. Certo, então negociação também pode significar debate, não é? Então, quem deveria ser o chefe? Bem, vamos debater e apresentar diferentes evidências para descobrir quem deve ser o chefe. Certo, então negociação significa debate e discussão. Isso nos ajuda a entender por que pais diferentes criam seus filhos de maneiras diferentes. Se você é um pai ou mãe negligente, sua responsabilidade é garantir que seu filho saiba como obedecer à autoridade. Ok? É por isso que você dá ordens ao seu filho. Mas se você é um pai rico, quer que seu filho seja capaz de negociar com autoridades. E é por isso que você respeita seu filho e o ensina a debater, a argumentar, a negociar com os outros. Ok? Porque vivem em mundos diferentes. Outra forma de dizer isso é que, desde o primeiro dia, os filhos de ricos sabem que estão jogando um jogo diferente do... Eles estão jogando um jogo diferente do das crianças pobres. Ok? Então, vamos voltar atrás e analisar a situação dos pais. Ok? Então, pais ruins dão ordens aos filhos, não falam de verdade, não se comunicam. E não cumpra promessas, ok? Muito bem, então os pais pobres fazem essas três coisas. E sabemos que se eles fizerem essas três coisas, o resultado não será muito bom, ok? E a razão pela qual fazem isso é que não estão jogando para melhorar o desempenho dos filhos. Eles estão jogando um jogo para se darem bem com outros pais, ok? Muito bem, colegas. Família. Ok, autoridade. Certo, então. Outro ditado. Isto é isto. Polícia, chefe, ok. Família, ok. Muito bem. Então, como pai ou mãe, você está tentando descobrir como negociar com a polícia, com seu chefe e com sua família. Então, se você é uma pessoa pobre e a polícia sabe que você é uma pessoa pobre, a polícia vai te intimidar. E se você reagir, a polícia provavelmente vai te prender. Ok? Portanto, é muito importante que você aceite a autoridade. Você não deve desafiar a autoridade, porque se o fizer, provavelmente se meterá em problema. Seu chefe, certo? Se você é uma pessoa pobre, seu chefe simplesmente vai te mandar fazer as coisas. E por isso é muito importante que seu filho saiba como receber ordens. Em vez de fazer perguntas, em vez de debater, seu filho precisa aprender a simplesmente obedecer, ou pelo menos ficar de boca fechada, certo? E então, família, é sobre manter boas relações com quem mais pode te apoiar. Isso muitas vezes significa os mesmos valores. Certo? Então, se seus familiares ou amigos estão educando seus filhos dessa maneira, você também vai copiar eles, certo? Imitação? Beleza? E para uma pessoa pobre, essa é a estratégia ideal de como criar um filho.
certo? Faz sentido, pessoal? Porque se você fizer de outro jeito, certo? Se você escolher, seja amigo do seu filho. Se você optar por se comunicar, se optar por cumprir suas promessas, então seus amigos e sua família vão achar que você está fazendo algo errado. Entendeu? Eles não vão pensar, nossa, você é um pai e mãe esclarecido, que leu muitos livros sobre criação de filhos, que ótimo para você. Eles vão achar que tem alguma coisa errada com você. Ok? Então, deixe-me dar um exemplo disso. Então, minha esposa e eu temos 3 filhos, certo? Meu estilo de criação. Então, minha esposa e eu temos 3 filhos. E é assim que criamos nossos filhos, certo? Primeiro de tudo, damos muita liberdade para o nosso filho. Então, a gente não coloca nossos filhos em atividades, certo? A gente não coloca nossos filhos em várias atividades. A gente não manda nossos filhos para aula de matemática. Nós não mandamos nossos filhos para aula de natação. Não levamos nossos filhos ao piano. Simplesmente deixamos eles correrem e brincarem livres. Outra coisa que fazemos é nos comunicarmos bastante com o nosso filho. Comunicação. Acreditamos na democracia em nossa família. Se vamos tomar uma decisão em conjunto, queremos que todos se comuniquem. Ok? Então, uma família chinesa normal vai ter uma rotina bem apertada, certo? E a outra coisa que a gente faz diferente é contar histórias. As outras famílias chinesas vão fazer matemática, tá bom? Então, nós criamos nossos filhos de um jeito bem diferente das famílias chinesas normais. Diferente de como você foi criado, tá? E a gente faz isso porque tanto eu quanto minha esposa, nós passamos muito tempo conversando sobre criação de filhos. Já li muitos livros sobre criação de filhos. Passei muitas décadas pesquisando a melhor educação possível. E é por isso que criamos nossos filhos dessa maneira. E sabe o que mais? Por fazermos isso, não temos amigos na China. Temos família, mas todos eles acham que somos loucos. Ok? Mas fazemos isso porque, para nós, o mais importante é garantir que nossos filhos sejam felizes e saudáveis e que tenham a oportunidade de serem criativos e bem-sucedidos na vida. Porque eu acho que, se você fizer dessa forma, a criança não será criativa, não terá sucesso. Mas, se você fizer dessa forma, seu filho se adaptará melhor à China. Ok? Então, a criação dos filhos, o objetivo, o incentivo não é para que seu filho tenha sucesso. O objetivo é que seu filho se adapte à China ou ao ambiente social mais amplo em que vocês estão inseridos. Ok? E é por isso que é muito difícil mudar o comportamento das pessoas. E é por isso que as estruturas sociais são extremamente rígidas. Porque o jogo que eles estão jogando, muitas vezes, é apenas o de se encaixar no ambiente em que vivem. Certo, faz sentido, pessoal. Ok, alguma pergunta antes de prosseguirmos? Sim. Então, para famílias pobres, existe alguma maneira de os filhos pobres terem sucesso, de se tornarem os pais ricos que você descreveu no futuro? Certo, essa é uma ótima pergunta. Ok. Então, sabemos que existem algumas crianças pobres que conseguem ter sucesso. Por exemplo, eu sou uma criança pobre que conseguiu ter sucesso. Nós imigramos para Toronto, no Canadá, quando eu tinha uns 6 anos de idade. E meu pai era lavador de prata. Então, éramos uma família muito pobre. Mas eu consegui ter sucesso porque saí do Canadá para os Estados Unidos. O Canadá é um lugar muito rígido, onde as pessoas pobres basicamente sobem um pouco, mas não muito. Mas eu consegui ter sucesso porque consegui uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos. Ok, então existem oportunidades.
O problema, porém, é que isso significa deixar sua comunidade. Certo? Faz sentido? Então, uma forma de ter sucesso é abandonar sua comunidade. Ok, mas isso é de alto risco, né? Então, você precisa ser extremamente individualista para correr esse risco. Por isso que a maioria das pessoas não faz isso. Porque, se você pensar bem, a opção mais segura para você é permanecer dentro da sua comunidade. É isso que vai te garantir o melhor resultado. Mas se você escolher abandonar sua comunidade e simplesmente dizer, quer saber, vou para outro lugar tentar a sorte, isso é correr um risco muito alto, certo? Então, para ter sucesso, você precisa assumir um risco alto. Outra possibilidade é a guerra. Isso, tradicionalmente, historicamente, tem sido o melhor mecanismo de mobilidade social. Quando você vai para a guerra e se sai muito bem, você é promovido na vida, certo? Mas, novamente, a guerra é de alto risco porque há grandes chances de você ser morto. Certo? Então, não apenas guerra, mas também revolução. Certo? Ok, e claro, a melhor maneira, obviamente, é casar com alguém de posição social superior. Casar-se com alguém de posição social superior. Certo, e é por isso que, lembram, na nossa primeira aula, falamos sobre o jogo do namoro, não é? Onde a mulher só quero 5 e 4, ok? O motivo é que 5 e 4 são considerados de alto status, enquanto 3 e 1 são considerados de baixo status. Portanto, se você é mulher, não vai querer casar com alguém de uma família de baixa condição social, porque seus filhos serão prejudicados, ok? Sua melhor opção é arriscar, apostar em um status elevado e casar. Você quer tentar se casar com alguém de uma família de alto status. Ok? Assim, tradicionalmente, a guerra e o casamento entre pessoas de posição social mais elevada são os dois principais mecanismos de mobilidade social. No mundo atual, uma comunidade que passa por momentos difíceis também pode levar ao sucesso. Basicamente, imigrar para um lugar que ofereça mais mobilidade social, o que muitas vezes significa os Estados Unidos. Outra forma de dizer isso é, vocês precisam ter muita sorte, pessoal. Certo, então, há muitas pessoas pobres que pensam, sabe, eu tive sucesso porque trabalhei duro e sou muito talentoso. Olha, eu nasci pobre. Eu tive sorte de entrar em Yale. Ok, é sorte. Você pode trabalhar o quanto quiser, mas as chances estão contra você. E também exige um certo tipo de personalidade, que é ser realmente individualista. Você é muito ambicioso e tem alta tolerância ao risco. A maioria das pessoas não é assim. Então, sim, existem certas pessoas que, apesar do seu histórico, conseguem ter sucesso. Mas essa é geralmente a exceção à regra, e não a regra em si. Ok, então, obrigada. É claro? Sim. Ok, pessoal, mais alguma pergunta antes de eu prosseguir? Ok. E sorte pode ser considerado uma habilidade ou é apenas coincidência? Certo, essa é uma ótima pergunta. Sim, tudo bem. Sim. Então, você tem toda a razão. Certo. Então a sorte é uma forma de estratégia. Certo, vamos à estratégia. E tudo isso quer dizer que você está tentando se posicionar em um lugar que lhe permita ter sorte. Então, eu saí do Canadá e fui para os Estados Unidos porque sabia que no Canadá não importa o quanto você trabalhe, ninguém se importa. Mas nos Estados Unidos, se você trabalhar muito duro, pode ter sorte. E você pode encontrar alguém que diga: nossa, você trabalha muito duro, quero te promover. Ok? Então, você tem razão ao dizer que sim, você pode criar estratégias e aumentar sua sorte, mas ainda assim é sorte. Tudo bem? E aqueles que têm sucesso
são capazes de pensar estrategicamente e com bastante antecedência, posicionando-se de forma a terem sorte. Ok? E eles costumam ter as características de que falamos, sabe? Como autocontrole, resiliência e a capacidade de olhar para dentro de si e entender melhor no que são bons. Ok? Portanto, é necessária uma combinação de fatores. Mas o que estou tentando dizer é que essas pessoas são apenas uma minoria, ok? Na verdade, apenas 1% da população. Ok? E eles ainda dependem da sorte. Mais alguma pergunta antes de eu prosseguir? Ok, então isso nos leva a uma pergunta, que é: ok, bem, a maneira como eu enquadro tudo, ok? Na minha visão, existem os pobres e os ricos. E, como discutido, eles vivem em seus próprios mundos e realmente não se conectam uns com os outros. Eles têm estratégias de criação de filhos diferentes, têm visões de mundo diferentes. Os ricos ficam entre si, os pobres ficam entre eles mesmos. Então, isso parece um sistema muito estável, certo? Estabilidade. A palavra que podemos usar é equilíbrio. Agora, a pergunta é: por que as sociedades colapsam? Por que existem revoluções? Por que existem mudanças sociais? Isso parece um sistema de equilíbrio, onde, por causa da criação, as pessoas sabem seu lugar e sabem como melhor traçar estratégias para manter esse lugar. Então, por que existe mudança social? E o motivo é que esse sistema tem problemas e é estável, mas o principal problema é esse sistema, certo? O problema está nos ricos. E o motivo é que os ricos são ensinados desde o primeiro dia a negociar um resultado melhor, certo? Outra forma de dizer isso é que os pobres são como um mínimo. Resultado, ok? Os ricos querem o máximo resultado. Os pobres pensam, sabe de uma coisa? Se eu estiver vivo, se eu tiver um emprego decente, tô bem. Mas os ricos pensam, não, eu preciso ser um manda-chuva. Preciso melhorar minha situação na sociedade. Caso contrário, qual o sentido da minha vida? Ok? Portanto, eles têm grandes expectativas, ok? Altas expectativas. Baixas expectativas. E isso acaba sendo um grande problema, porque o poder é, na verdade, um jogo de soma zero. A hierarquia é um jogo de soma zero. Assim, apenas algumas pessoas podem chegar ao topo. Assim, eventualmente, você chega a uma situação em que há muitos ricos e poucos em posições de poder. E isso é o que se chama de superprodução de elite. Ok? Então, o que acontece aqui é que, para conquistar o poder, certas facções dos ricos vão se alinhar com certas facções dos pobres contra quem está no poder. Então, todas as revoluções são sempre entre os que têm muito e os que têm um pouco. Nunca é entre ricos e pobres. É sempre entre os que têm muito e os que têm um pouco. Então, as pessoas que lideraram a Revolução Chinesa, certo? Pessoas como Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, eles não eram pessoas pobres. Eles não vieram de famílias pobres. Mas eles não eram ricos o suficiente, entendeu? Assim, a Revolução Chinesa foi, na verdade, um conflito entre a elite urbana e a elite rural. Certo, eles têm muito versus têm pouco. Se analisarmos todas as revoluções da história da humanidade, veremos que sempre foi assim. Ok? Se você voltar à história da China e observar todas essas revoluções que começaram no país, verá que elas sempre foram lideradas pela classe média ou pela classe aspiracional, geralmente comerciantes, certo? Comerciantes. Porque eles sofriam muita discriminação na sociedade, mas tinham dinheiro. E eles queriam transformar seu dinheiro em poder.
E assim, quando os tempos eram difíceis, quando as pessoas buscavam mudanças, eles tomaram a iniciativa e lideraram o povo rumo à revolução. Ok? Certo, faz sentido, pessoal? Muito bem, alguma pergunta? Tudo bem. Então, você diz que a revolução foi iniciada por essas pessoas ricas. Então, como elas conseguiram levar as pessoas pobres a votar nelas para iniciar a revolução? Isso acontece porque uma revolução precisa de um número extremamente expressivo de pessoas, além de conquistar plenamente a confiança do público, para efetivamente começar. Ótima pergunta. Então, as revoluções são quase sempre parecidas. Com o tempo, por causa da estrutura, por causa da desigualdade entre ricos e pobres, certos problemas surgem, certo? E esses problemas são extremamente comuns. O primeiro problema, problemas. O primeiro problema é o endividamento. Como os ricos têm o monopólio da riqueza, para os pobres sobreviverem, eles precisam pegar dinheiro emprestado. Mas com o tempo, devido às taxas de juros, os pobres se veem em situação de escravidão. Ok? Como você não tem condições de pagar o banco ou a pessoa rica, seu corpo serve como garantia. Assim, você se torna escravo, e não apenas você, mas seus filhos também se tornam escravos. Assim, a escravidão se torna um problema muito comum. E então, claro, a terceira questão é a falta de terras. Esses são, portanto, os três problemas mais comuns. Isso acabou se tornando a semente da revolução. Os pobres se endividam, perdem suas terras e seus filhos se tornam escravos. E os filhos dos seus filhos também acabam escravizados. Por causa das taxas de juros, é impossível quitar essa dívida. Agora, você tem a maioria das pessoas sem absolutamente nenhum incentivo para viver. Então, o que acontece agora é que... uma elite? Certo, certo. Diga a essas pessoas: sigam-me na revolução e eu quitarei suas dívidas, darei terras a vocês e acabarei com a escravidão. E pronto. Ok. Todas as revoluções foram assim, só que com nomes diferentes, entendeu? Por exemplo, os comunistas dizem coisas como: vamos criar um paraíso comunista. O que é um paraíso comunista? Um paraíso comunista é onde as dívidas são canceladas, onde as pessoas recebem terras e onde ninguém é escravo, ok? E outros dizem: beleza, vamos criar um paraíso religioso. Islã, certo. Então, o Maomé, a Revolução Islâmica era sobre isso, no início. Depois, isso mudou, né? E Maomé disse a todos: nós vamos criar um reino dos céus. O que é um reino dos céus? Um reino dos céus é onde as pessoas não têm dívidas, onde as pessoas têm terra para se alimentar e onde não existem escravos. Então, se você é muçulmano, você nunca pode ser escravo. Então, toda revolução segue esse padrão. Com o tempo, por causa da desigualdade na sociedade, você tem pessoas que caem em dívidas demais, acabam virando escravas, ficam sem terra, e aí, por causa da superprodução de elites, surge uma facção que se separa. E que, para conseguir poder, coloca o povo do seu lado, certo? E se você olhar para a Guerra Civil Romana, Júlio César estava dizendo a mesma coisa, né? Por que ele era tão popular? Porque ele dizia ao povo romano: se eu me tornar rei, vou acabar com suas dívidas, vou libertar vocês da escravidão e vou lhes dar terras. E foi por isso que tiveram que matá-lo. Por que o Donald Trump é tão popular nos Estados Unidos agora? Mesma coisa, cara. Os americanos estão endividados com cartão de crédito, empréstimos estudantis, suas casas. Então eles acreditam que, se Donald Trump chegasse ao poder, se ele virasse rei, qual seria a primeira coisa que o rei faria?
a primeira coisa que o rei sempre faz é cancelar todas as dívidas. Porque se você cancela todas as dívidas, quem perde o poder? São os ricos que perdem o poder. São os ricos que são mais perigosos para um rei. Ok? Faz sentido? Portanto, mais uma vez, este é um padrão muito semelhante na história da humanidade. É tudo teoria dos jogos, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, faz mais uma pergunta e depois fazemos uma pausa, combinado? É claro para vocês, pessoal. Ok. Outra forma de entender isso é que, de acordo com a teoria dos jogos, os indivíduos não importam de verdade. É preciso analisar grandes grupos, é preciso analisar grandes tendências sociais. Você realmente não pode mudar o destino de certos grupos de pessoas, como crianças pobres, a menos que olhe para toda a estrutura em que elas vivem. Mais uma pergunta, pessoal, e aí encerramos por hoje. Sim, Ewa? Então, tipo, isso é a sociedade? Ou só é a elite que realmente governa o país, que de fato tem o poder e as motivações para manter a sociedade? Que um certo grau de mobilidade social é permitido, mas não para todos, mas não de verdade? A grande mobilidade social visa, em primeiro lugar, manter o poder, e, em segundo lugar, dar às pessoas das classes mais baixas a esperança de ascender à classe rica. Mas não usando coisa como revoluções ou outras medidas que levem esta sociedade ao colapso. Ok, sim. Ok, veja bem. Você tem toda a razão. Então, a mobilidade social é realmente a melhor forma de governança, certo? É, Contanto que você dê oportunidades para que pessoas talentosas, capazes e ambiciosas ascendam na carreira, elas serão felizes. E a sua sociedade será muito estável. Mas não será apenas muito estável, será também muito próspero e muito criativo. E não importa qual sistema você tenha, ok? Então, o exemplo é o seguinte: os Estados Unidos, na década de 1950, eram uma democracia e havia muita mobilidade social. E por isso as pessoas trabalhavam muito e os Estados Unidos se tornaram muito ricos. Mas adivinha só? Na China, nos anos 1950, a China não era uma democracia. Era um sistema comunista. Mas nos anos 1950, as pessoas também trabalhavam muito por lá. Por quê? Porque a China estava destruída depois de décadas de guerra. Havia muitas oportunidades de mobilidade social. Se você trabalhasse duro, era promovido muito rapidamente dentro do sistema. Então, mesmo sendo um sistema comunista e não capitalista, mesmo sendo uma economia planificada e não uma democracia, as pessoas trabalhavam muito porque acreditavam que, trabalhando duro, poderiam melhorar de vida. Portanto, a mobilidade social é a melhor forma de governança. Você não precisa de democracia, não precisa de nenhum sistema, certo? Enquanto houver mobilidade social, as pessoas vão estar felizes. O problema, porém, é que, com o tempo, em menos de uma geração, todas as posições de poder entram em colapso. Ok? Então, as pessoas talentosas, que fizeram o país grande, que o enriqueceram, quando chegam ao poder, não querem que pessoas como elas as substituam. Eles querem que seus filhos os substituam. Ok? E com o tempo, essas crianças se tornam muitas. Então, o que acontece é que, no topo da hierarquia, todas as posições são preenchidas. E também existe uma lista de espera. Então, se você é uma pessoa pobre, pessoas que trabalham duro, realmente talentosas, infelizmente, todas essas vagas de alto escalão já estão preenchidas. E também é uma lista de espera, então, que pena. Ok? E mais uma vez, basta olhar para a história da China, certo? Observe a história chinesa, onde no início da dinastia havia todas essas pessoas talentosas. Faz o exame de admissão para o serviço público, ou CAGO, e essas são pessoas realmente de alto nível.
Mas aí o que acontece é que eles têm filhos e ensinam seus filhos como se sair no queijo. E, eventualmente, eles pensam: quer saber? Vamos simplesmente trapacear. Ou eles corrompem o queijo e depois, tipo, quer saber? Dane-se. Quem puder pagar. Para passar no queijo, vamos passar no queijo. Então, todas as posições no topo já estão ocupadas. Não existe mais mobilidade social. Então, o que as pessoas fazem? Elas entram em revolução, certo? Então, olhe para Hong Xiuquan, certo? Ele não passou no Kédio, ou não havia nenhuma posição no topo para ele. Então ele acreditava que tinha se tornado o irmão de Jesus, certo? E ele iniciou essa revolução, que tirou a vida de dezenas de milhões de pessoas na China. Por quê? Porque não havia mobilidade social para ele. 50 anos antes, ele teria sido um funcionário público. O mesmo vale para Mao Tse-tung, não é? Quando o Mao Zedong se tornou estudante universitário, o queijo já havia sido eliminado. Portanto, não há mais nenhuma maneira de ele subir na carreira. Portanto, ele teve que começar a se envolver com novas ideias. Ok? Portanto, você tem toda a razão ao afirmar que a mobilidade social é a melhor maneira de manter a harmonia social. Mas as pessoas têm filhos e querem que esses filhos tenham sucesso. E eles vão organizar o sistema de forma que apenas os filhos deles possam ter sucesso, o que prejudica todas as outras crianças, todos os demais. Portanto, eles não têm outra escolha a não ser derrubar o sistema, ok? Ou, em outras palavras, este é o reinício do jogo. Reiniciar jogo. Isso é o que significa uma revolução. Ok? Ou seja, outra forma de dizer isso é que 100 pessoas estão jogando um jogo, 10 pessoas estão ganhando e elas continuam ganhando. E só podem ganhar. Então todo mundo pensa: quer saber? Vamos começar um jogo novo. E as 10 pessoas ficam tipo: não, estamos felizes jogando este jogo. Eles não conseguem chegar a um acordo, então a única coisa que essas 90 pessoas podem fazer é uma revolução que permita a reinicialização dos jogos, o que, por sua vez, possibilita a mobilidade social. E esse é o curso da história da humanidade. Ok? Ou você mesmo. Sob a escada. Se eles não te deixarem subir na hierarquia, então você deve quebrar o jogo. Mas, infelizmente, novamente, quando você chega ao poder, quer que seus filhos o herdem. Assim, você manipulará o jogo de forma que apenas seus filhos possam vencer. E é por isso que as escolas são como são. Ok? Escola para ricos são muito diferentes de escolas para pobres, certo? Escolas para ricos, onde há muita liberdade, muita criatividade e professores muito bons. Você vai para escolas pobres e é exatamente o oposto. E a razão para isso é que o sistema está estruturado para garantir que certas pessoas tenham sucesso enquanto todas as outras fracassam. Ok? Faz sentido, Alan? Ok, ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Certo, ótimo. Vejo vocês na próxima aula, ok?